Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar fundo num estudo de caso crítico sobre segurança industrial e, claro, sobre a conformidade rigorosa exigida pela NR18. Quem atua na linha de frente sabe muito bem. Protocolo rígido salva vidas, enquanto um pequeno detalhe que passa despercebido, bom, o custo pode ser altíssimo. Então, vestindo o chapéu de um inspetor de segurança experiente, vamos destrinchar juntos a anatomia de uma falha. Para organizar nosso bate-papo, o conteúdo foi dividido em 6 módulos bem diretos. Primeiro, vamos analisar o acidente na torre em si, depois a gestão de riscos e o PGR, em seguida o protocolo de bloqueio elétrico, aí passamos para a integração de responsabilidades, a permissão para trabalho e, para fechar, o checklist de liberação. Certo, vamos ao nosso primeiro tópico, o acidente na torre, a verdadeira anatomia de uma falha. Aqui a gente começa analisando o relatório oficial de inspeção número 1087693. É um caso prático, brutalmente real, que mostra exatamente o que acontece quando a teoria das normas de segurança falha no chão de fábrica. Para a gente entender o tamanho do perigo, dá uma olhada na dimensão da coisa. Estamos falando de uma torre de resfriamento super confinada. São 12 metros de comprimento por 6 de largura e 6 de altura. E lá dentro fica um ventilador gigante com 3,5 metros de diâmetro. Tudo isso é tocado por um motor de 50 cavalos que chega a gerar a mais de 300 rotações por minuto. Ou seja, é um ambiente confinado com risco mecânico simplesmente absurdo. Reconstruindo a linha do tempo desse evento, dá para sentir a tensão aumentando. O turno começou e 2 horas e meia depois a equipe acessou a torre. Para entrar, precisaram usar uma escada tipo marinheiro a 5 metros de altura. Imagina só o cenário, 4 pessoas, incluindo um trabalhador terceirizado, espremidas lá dentro para pintar estruturas e recuperar uns tirantes. O serviço foi rolando nesse espaço minúsculo, até que por volta das 15h30 aconteceu o pior cenário possível. A máquina foi ativada prematuramente. E o detalhe trágico, ainda havia 2 trabalhadores lá dentro. O relatório de inspeção não alivia em nada e traz as seguintes palavras exatas sobre os fatores que contribuíram para o acidente: manutenção com equipamento ou máquina não bloqueado e falhas na coordenação entre equipes. Ler isso escancara uma verdade dura no nosso setor, não é? A total falta de um procedimento de bloqueio de energia combinada com uma falha de comunicação é a receita certa para consequências severas e irreversíveis. Mas afinal, o que leva a uma falha de coordenação tão drástica assim? Para entender nosso módulo 2 sobre gestão de riscos e PGR, a gente precisa olhar além do acidente físico e compreender os erros sistêmicos. Vamos ver o que as normas exigem da nossa teia de responsabilidades? A regra em campo é muito clara. De um lado da balança temos a contratante, a dona da instalação. O papel dela? Integrar as medidas de segurança, informar todo e qualquer risco do local e fiscalizar tudo de perto. Do outro lado, a equipe contratada, a terceirizada, precisa fornecer um inventário de riscos específico da atividade dela. Mas muita atenção aqui. Esse inventário não pode ficar guardado na gaveta. Ele tem que ser incorporado obrigatoriamente ao Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, principal da planta. A segurança de verdade simplesmente não existe se as equipes trabalharem isoladas. E já que não dá para atuar de forma isolada, a intervenção direta nas máquinas precisa de garantias absolutas. Entramos no módulo 3, Protocolo de Bloqueio Elétrico. Aqui a coisa é muito séria, não tem margem para interpretação ou atalhos. A NR10 e a NR18 trazem regras blindadas para impedir de uma vez por todas que qualquer maquinário ligue sem autorização. O fluxo de proteção segue 4 passos que não podem pular de ordem nunca. Passo 1, desenergização completa. Passo 2, bloqueio físico. Passo 3, teste de ausência de tensão. E o passo 4, a sinalização correta. Então, o ponto crucial neste cenário é o terceiro passo. É absolutamente inegociável testar se a energia está zerada antes de qualquer pessoa colocar o pé num espaço confinado. E por falar nisso, essas sinalizações e barreiras são literalmente a última linha de defesa de quem está trabalhando. A norma exige o básico que salva vidas: etiquetas de advertência contra choque elétrico, cadeados físicos travando diretamente as chaves de comando, circuitos super bem identificados e barreiras físicas para restringir o acesso. Além disso, os próprios painéis elétricos já devem ter a estrutura certa para receber esse bloqueio e essas etiquetas na mesma hora. E essas imagens ilustram muito bem como preparar o ambiente em volta complementa o bloqueio do equipamento. Precisamos de salvaguardas reais,
como luminárias com proteção contra impactos e, principalmente, manter e sinalizar as distâncias seguras de qualquer zona energizada. O isolamento tem que acontecer em toda a área de trabalho. Manter distância de redes aéreas e isolar o local andam de mãos dadas com os procedimentos de bloqueio de energia. Com a parte física muito bem estabelecida, entramos no módulo 4, Integração de Responsabilidades. É aqui que os desafios da gestão humana aparecem, exigindo que a supervisão alinhe protocolos de segurança de forma impecável entre várias empresas diferentes atuando simultaneamente na mesma planta. E quando a gente fala da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a regra é de peso. Quando várias empresas dividem o mesmo espaço de trabalho, a CIPA da contratante é obrigada a criar mecanismos conjuntos com a equipe terceirizada, ou seja, a contratante assume a responsabilidade central de garantir que o técnico terceirizado tenha o exato mesmo nível de informação e a mesma proteção que a equipe interna. Trabalhar com diferenças na informação de segurança dentro do mesmo canteiro é inaceitável. Justamente para eliminar essa diferença de proteção, a gente chega no módulo 5, Permissão para Trabalho, ou PT. Esse é o documento que fornece toda a base formal para que a equipe possa intervir com segurança. Porque, vamos combinar, em área industrial crítica, acordo de boca não serve para nada. A norma é taxativa. Ninguém encosta um dedo em instalações elétricas ou atividades de risco sem antes fazer uma análise preliminar de risco, a nossa conhecida APR, e sem ter a permissão de trabalho formalizada. Ter esses protocolos de comunicação devidamente documentados é uma exigência legal e atua como a barreira principal para frear acidentes. Finalmente, o serviço terminou. E é aí que chegamos ao módulo 6, o checklist de liberação. A hora de transacionar o equipamento de volta para o status operacional é exatamente onde muitos descuidos fatais acontecem. E esse checklist visual é a ferramenta de ouro irrenunciável da supervisão. É uma checagem ativa, sabe? Número 1. Confirmar visualmente que não há absolutamente ninguém no espaço confinado. Número 2. Autorizar a retirada dos cadeados e etiquetas individuais de todo mundo. Número 3. Garantir que todas as ferramentas e materiais foram recolhidos. E número 4. Assinar a liberação formal, atestando que religar o equipamento é 100% seguro. É de fato checar caixa por caixa antes de qualquer botão de partida ser pressionado. Tendo esse caso chocante da torre de resfriamento como base e revisando todos esses protocolos de bloqueio e comunicação, fica uma reflexão indispensável para quem atua na gestão hoje. Pense bem, o inventário de riscos das equipes terceirizadas nas operações diárias da sua planta está, de fato, totalmente integrado de forma transparente ao PGR Master? Fica aí o desafio para a gente auditar tudo com rigor e não deixar a guarda baixar nunca. É a melhoria contínua na veia. Um grande abraço, revisem seus processos e até a próxima análise.